bem-vindos a mais um PhysioWork Science. Meu nome é Fernanda Delacoste e hoje eu trago um artigo intitulado Picos na razão de carga aguda crônica associada ao risco de lesão de 5 a 7 vezes maior em jogadores da Premier League, um estudo que vai abranger mais de 3 anos. Portanto, esse estudo é um estudo do ano de, se eu não me engano, 2019, publicado no Jornal Britânico de Medicina, que ele pegou uma população de todos os jogadores da Premier League, da Liga Inglesa de Futebol, de elite, né? E fez um acompanhamento de 3 anos e viu a carga de trabalho a cada temporada. Vou explicar para vocês, passo a passo, de como é que foi feito esse estudo e quais são os principais pontos que eles trazem para a gente. A relação da carga de trabalho, né, da carga de treino e lesão sempre foi um tema muito interessante no esporte de alto rendimento. Por isso, é tão importante que a gente investigue sobre esse assunto, porque é a partir daí que a gente vai ter uma ideia de como é a prevenção e de como ocorrem as lesões dos atletas de elite. Esse estudo, então, ele propôs investigar os picos em relação à carga de trabalho que impactam a incidência de lesão dos jogadores da Premier League ao longo de 3 anos. Eles intitularam, como carga de trabalho, eles criaram uma razão, a qual refere a carga de trabalho como carga aguda, sendo o volume de treino em um curto período, geralmente ali uma semana, enquanto a carga crônica, ela é em média, a média desse volume num período mais longo, por exemplo, 4 semanas. E a partir daí o estudo vai apontar qual é a razão entre essas duas cargas, se elas estão diretamente relacionadas ou se elas não têm relação nenhuma, tá? Essa é a grande proposta do estudo. Ele pegou picos agudos de treino, de carga de treino, que é 4 semanas, uma semana, e picos crônicos, né? Carga crônica, que ele trouxe como 4 semanas. E aí fez uma razão sobre essas duas cargas para a gente entender se tem relação ou não com as lesões ao longo das temporadas, certo? O dado mais alarmante que a gente traz sobre esse estudo, né, é que essa razão entre a carga aguda e a carga crônica, ela atinge um pico. E o risco de lesão nos jogadores, ela aumenta de 5 a 7 vezes quando tem esse pico. Esse dado é extremamente importante para a equipe técnica, para os preparadores físicos, que precisam monitorizar essa carga de treino dos seus atletas para que evite sobrecarga. Portanto, quando eu tenho um aumento de pico da minha carga de trabalho, né, minha carga imposta, né, minha sobrecarga no meu treinamento, ou durante um jogo, ou durante o treinamento, eu aumento de 5 a 7 vezes a chance de ter uma nova lesão, tá? Esse pico é a razão entre a carga aguda de uma semana e a carga crônica, que são 4 semanas constantes de somatório de volume de treino, certo? Então é importante que vocês entendam o que diz esse conceito para que a gente entenda os resultados que esse artigo nos traz, correto? E o estudo traz o que a respeito das lesões? Ele traz, né, ele revela que os tipos de lesões mais comum associado a esses picos são as lesões musculares e lesões de tecido mole, como estiramentos e rupturas, principalmente nas musculaturas isquiotibiais e panturrilha, que são aquelas musculaturas que freiam o movimento, que são mais sobrecarregadas ao longo do tempo de treinamento, porque é onde eu tenho que imprimir a maior carga, a maior força. Então,
Essas lesões, elas são frequentemente vistas em jogadores que são submetidos a uma variação muito brusca de carga de treino. Ou seja, eu pego ali uma temporada inteira em que eu tenho quase 5, 6 meses de treinos, até às vezes 8 meses de treino intenso, jogo quase todos os finais de semana, tá? E depois eu tenho ali mais outros 4 meses em que eu diminuo, em que os jogadores estão de férias, estão em pré-temporada. Quando eu tenho esse aumento de sobrecarga, que vai chegar lá mais para o final do campeonato, que o jogador já está mais cansado, mais fadigado, com mais volume acumulado de treino, ele tem a maior chance de ter um pico e ter uma nova lesão. Isso a gente está falando do campeonato inglês. A gente não pode transpor, por exemplo, para o nosso campeonato brasileiro, que é um pico muito maior, a gente tem uma temporada, um calendário muito mais extenso, com muito mais jogos. Então, seria interessante que para aplicabilidade aqui no Brasil nós fizéssemos esse estudo com todos os nossos jogadores e equipes, né? Mas isso não é possível porque esse é um estudo muito caro e requer muito investimento privado, coisa que aqui dentro do nosso país às vezes a gente não tem essa condição, certo? O que mais que o artigo nos traz, né? Apesar das muitas contribuições que esse artigo tem, o estudo ele também aponta algumas lacunas na nossa literatura que precisam ser preenchidas, né? Quais são essas lacunas? Então, embora o estudo ele abranja, né, dentro da Premier League, né, falta dados sobre jogadores de outras ligas ou de outros esportes, que isso seria interessante. Seria interessante a gente verificar se esses achados são aplicáveis a diferentes populações de atleta. Né? Se tem no rugby, no basquete, no vôlei, né? Ou mesmo entre o futebol feminino e o futebol masculino. Seria interessante a gente conseguir ver essa diferenciação entre carga de trabalho. E isso é uma das críticas ao artigo. Ele traz que falta diversidade de dados. De fato, a gente pegou uma população muito específica, que são jogadores de elite, que têm mais ou menos o mesmo tipo físico, a mesma alimentação, são expostas à mesma carga de trabalho, certo? Outra lacuna que ele traz é que, apesar dessa razão que eles fizeram entre carga aguda e carga crônica ser uma métrica popular, pode não capturar a complexidade completa da carga de trabalho. Ele não leva em consideração fatores como a qualidade do sono, como a alimentação desse atleta, como o estresse mental, que são questões que também influenciam no risco de lesão. Ele só atua na carga de trabalho e não nas outras variáveis do comportamento humano que influenciam também ao risco associado à lesão, certo? E por fim, o estudo ele aborda, né, apenas o risco de lesão inicial, mas ele não discute como que essa relação pode afetar o retorno do atleta após uma lesão. Ou seja, ele é uma métrica que só vai apontar novas lesões, mas não vai apontar a recidiva de outras lesões. Portanto, ele não leva em consideração, né, essas investigações de relesão, né, só novas lesões, e, portanto, estudos futuros poderiam investigar essa métrica, pode ser usada para guiar a reabilitação e o retorno do esporte de uma forma segura. Então, o que ele quer dizer com isso? Que se a gente souber a carga de trabalho desse atleta e o quanto ele apresenta de risco aumentado, a gente pode lidar melhor com um programa de prevenção ao esporte e diminuição do risco de novas lesões, certo? Quando eu falo, então, em o que esse artigo tem em relação à nossa prática clínica, né? Quais são as contribuições que este artigo tem para a nossa prática clínica? Ponto número 1, monitoramento de carga de treino. O estudo reforça a importância do monitoramento cuidadoso de carga de trabalho para prevenir lesão.
técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas podem usar essa relação entre carga aguda e carga crônica como uma ferramenta para ajustar os treinos e evitar sobrecarga, protegendo os atletas de ter uma nova lesão ao longo da temporada. Segundo, planejamento preventivo. Então, para prevenir essas lesões é fundamental que a gente planeje a progressão de carga nos treinos. Então, picos repentinos podem ser evitados como um planejamento progressivo e bem estruturado, garantindo assim que os atletas se adaptem de forma segura, aumentando a intensidade de volume. Porque a gente fala sobre progressão de carga e estresse no tempo certo, colocar aquele atleta sobre um estresse no tempo determinado. Isso é a métrica mais difícil da gente conseguir, saber qual o momento de eu expor o meu atleta naquela sobrecarga. Portanto, se eu utilizar este pico, essa relação sobre carga aguda e carga crônica, eu posso ter sim uma métrica mais eficiente e planejar uma prevenção, um plano preventivo para os meus atletas. E isso diminui custo financeiro para o clube. Portanto, é interessante que a gente fale e apresente sobre isso. Porque eu tenho uma diminuição de custo quando eu tenho um atleta que não se machuca, certo? E terceiro, essa métrica ser usada dentro da reabilitação esportiva, né? Dentro da minha prática clínica, eu posso utilizar, né, essa métrica de quantificar a minha carga dentro do meu propósito de reabilitação. O estudo ele não foca diretamente nisso, tá? Mas ele é extremamente útil para a reabilitação dos atletas, permitindo assim um retorno gradual e monitorizado ao esporte após uma lesão, reduzindo o risco de reincidência. Então, se eu utilizar esse pico, né, essa carga, essa relação para monitorizar o quanto de carga, de sobrecarga o meu atleta está sendo exposto, eu consigo prevenir de uma relesão. Por isso é importante que a gente monitorize o quanto de carga de trabalho ele vem sofrendo. O que implica tudo isso? Implica em dinheiro. Por quê? Eu preciso ter uma verba importante para que a gente possa monitorizar esta carga no meu atleta. Não é fácil monitorizar. Como é que é feito? É feito através de um GPS, que geralmente os atletas usam, para quem acompanha o futebol, aqueles tops com um GPS no corpo do atleta. E aí ele é monitorizado quanto ele desloca, quanto pico que ele faz de energia ao longo do jogo ou ao longo do seu treinamento. E eles fazem essa métrica para entender o quanto que ele se deslocou, o quanto que ele fez de picos de energia, né? O quanto que ele fez de carga de potencial, de ação, né? De carga elástica. Então isso é bastante caro e bastante interessante de se trabalhar, mas requer um investimento financeiro bastante importante, certo? Em resumo, pessoal, essa é uma análise valiosa sobre relação entre cargas, tá? E o treino de lesão, e o treino e as lesões. Portanto, tá, nós vamos fazer de novo essa, que daí eu vou olhar só para aquela cara. Em resumo, esse artigo traz uma importante análise a respeito da carga de trabalho e na prevenção de lesão dos nossos atletas. Se você quer ter acesso exclusivo a artigos comentados em vídeo, e-books e milhares de artigos, clique no link aqui da descrição. Não perca mais tempo. Clique aqui no link que está na descrição desse vídeo e acesse agora.